Olá, boa tarde! O NT Sul desta quinta-feira, 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, já está começando e vem trazendo as principais notícias do dia para você. DENIT aprova anteprojeto para licitação da reforma da Ponte do Fandango. O departamento tem 60 dias para elaborar edital. Governo divulga lista de carros com desconto de até R$8 mil. 9 montadoras aderiram ao programa. Artista fica tetraplégico e passa a pintar com a boca. Inspirar pessoas, porque as pessoas, quando veem os meus quadros, muitas delas me perguntam: Marcelo, como que você consegue pintar um quadro desse, às vezes com uma riqueza de detalhe? E eu geralmente respondo com uma outra pergunta: como não pintar? E na entrevista do dia, a gente fala dos medalhistas da cidade de Carlos Barbosa. São alunos de escola pública. E você pode fazer o NT Sul com a gente, enviando a sua informação, mandando o seu recado, a sua foto, o seu vídeo, a sua boa notícia. Mande para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou então, se você estiver assistindo ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, é só comentar na live que eu vejo a sua mensagem por aqui. Vá participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul deve buscar apoio para viabilizar a readequação do trevo de acesso ao supermercado Stock Center, na rua Augusto William. A obra deve custar R$500 mil, mas o executivo alega que não tem esse recurso. Para tirar do papel o projeto de readequação do trevo de acesso do Stock Center, a Prefeitura de Cachoeira do Sul terá que buscar recursos públicos para fazer a intervenção. Logo que foi inaugurado, a necessidade de mudar aquele local veio à tona com o fluxo de veículos naquela região. Da forma que está, o trevo não atende nenhum dos lados e coloca em risco os usuários do trecho. A secretária de Planejamento, Cláudia Scarparo, e o coordenador de trânsito, André Carlos, já falaram abertamente que a Prefeitura não tem pelo menos metade desse valor de R$500 mil para tocar a obra. O valor daquela obra ali, de acesso ao Stock Center, não é uma rotatória, é uma obra de acesso, de facilitar o acesso, que apresenta ali problemas de tráfego, né? Fechou no valor de R$500 mil. Nós chamamos o engenheiro da empresa responsável da Stock Center, entregamos para ele o valor final e o projeto. Ele levou, ficou de marcar uma reunião com os conselheiros para ver a forma viável de melhorar. Eles dariam R$100 mil para essa obra. É pouco, né? A prefeitura não está nas melhores condições financeiras para bancar, tem outras prioridades. E aí estamos aguardando ver se eles acenam com um valor maior. Por exemplo, Stock Center. Todos nós somos vítimas daquele trevo lá, vítimas no sentido de que tu não sabe nem o que fazer às vezes, né? Então hoje tu tem que sair do Stock Center, tem que ir lá na rotatória, fazer o contorno e voltar. Muita gente não faz. É muito perigoso aquela rotatória. Muita gente vem e entra ali direto. Então, existe todo o estudo já feito, só que aí tranca no orçamento, né? A própria empresa lá já disponibilizou R$100 mil, só que não é o suficiente. Vocês vêm acompanhando também que a prefeitura está numa contenção de verbas. Então, hoje não é viável se mexer naquilo lá se precisar que a prefeitura disponibilize valores. Hoje não é viável. Segundo a última atualização da prefeitura, o pré-projeto está com o Departamento de Engenharia do Stock Center Grupo Zafari. A partir daí, eles vão analisar e passar o ponto de vista da empresa. Nós tentamos o contato pelo telefone e também pelo e-mail com o marketing do supermercado, que não retornou os nossos pedidos.
Resumindo, portanto, a Prefeitura não tem dinheiro para tocar esta obra, é o que diz o Executivo oficialmente. E você de casa, acha que essa obra deveria ser uma obra prioritária aqui em Cachoeira do Sul, esse trevo no Stock Center em Cachoeira do Sul, na Marcelo Gama? Nos stories do nosso Instagram, nós temos uma enquete aberta perguntando justamente sobre isso. Você acha que deveria ser uma obra prioritária? É uma obra importante para Cachoeira do Sul? Dê a sua contribuição por lá, se você acha importante ou não. E a gente traz agora uma atualização sobre a Ponte do Fandango, sobre o Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Ontem o DENIT informou que foi aprovado o anteprojeto para a licitação da obra. Atualmente a ponte está liberada apenas para veículos leves, ônibus e caminhões com no máximo 24 toneladas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou ontem que foi aceito o anteprojeto para a obra de reforma da Ponte do Fandango. O termo de aceitação foi publicado ontem em boletim administrativo do DENIT. Esse anteprojeto serve para embasar o projeto de licitação. O prazo agora é de 60 dias para a elaboração do edital licitatório. A informação chegou por meio da assessoria do deputado cachoeirense Cláudio Tatti, após reunião na Superintendência do DENIT em Porto Alegre. Informação confirmada pelo superintendente do DENIT, Iratã Pinheiro. Conforme o departamento, o prazo previsto para a execução da obra na Ponte do Fandango, após a licitação, vai ser de 18 meses. Enquanto isso, caminhões de grande porte vão chegar ou sair de Cachoeira do Sul, tendo que pagar a travessia por meio da Balsa Deusa do Jacuí, ou fazer um trajeto mais longo por outras rodovias, algumas delas, como a RS 403, em péssimo estado de conservação e sem asfalto em alguns trechos. O governo federal divulgou ontem a lista dos veículos do programa de descontos que a gente falou aqui no começo da semana. 3 carros estão inseridos no desconto máximo de R$ 8.000. A lista completa tem 31 modelos e 233 versões. Se você tem o interesse de investir em um carro zero, essa é a hora. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou nesta quarta-feira a lista de veículos que vão pegar o desconto de até R$ 8.000 disponibilizado pelo governo. 9 montadoras aderiram ao programa: Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. Com a redução máxima, somente o veículo Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4 portas. Com R$ 7.000 estão os 3 modelos do Renault Kwid 1.0, Volkswagen Gol 1.0 Treadline, Onix Plus LT1 1.0 e o Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4 portas. As definições para esses descontos levaram em conta 3 critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. O programa para a renovação da frota será custeado por meio de créditos tributários, descontos concedidos pelo governo aos fabricantes no pagamento de tributos futuros, no total de 1,5 bilhão. Vale lembrar que esse orçamento de renovação de frota também vale para caminhões, ônibus e vans. Gente, nessa semana o amor está no ar, né? Afinal, tivemos há poucos dias o Dia dos Namorados. Aliás, o amor deveria estar no ar sempre, né? Por isso, a psicóloga Lisiane Homeres fala como é possível reviver um grande amor do passado. Será que é possível se apaixonar 2 vezes pela mesma pessoa? Olá, pessoal! Segunda-feira foi Dia dos Namorados, né? Então, nada como falar de amor hoje aqui no Dia de Terapia. Então, a grande ideia é saber se é possível a gente se apaixonar 2 vezes pela mesma pessoa. Todos nós queremos um grande amor na vida da gente, né? É para isso que a gente busca os relacionamentos, para isso a gente interage com as pessoas, para que a gente tenha a oportunidade de conhecer alguém que seja uma pessoa bacana, que a gente possa criar uma história, construir uma história, que a gente possa viver juntos, né? Ir até o casamento, constituir uma família. Essa
é a nossa grande ideia. Então, quando a gente encontra essa pessoa, né, que a gente então casa ou vai viver junto, vai constituir uma família, nós vamos desenvolvendo uma história, porque a nossa vida não é mais uma vida sozinha. Nossa vida passa a ser uma vida com outra pessoa. Nós vamos absorvendo os costumes da outra pessoa, ela também vai absorvendo nossos costumes, nossos hábitos, a gente vai aprendendo com a outra pessoa, vai ensinando e assim a gente vai encaminhando a nossa vida, dentro de uma história, dentro de uma construção. Por que as pessoas sentem tanta falta quando elas terminam um relacionamento? Muitas vezes é falta da pessoa, mas é falta da vida que foi construída a dois. Então, muitas vezes, quando tu termina uma relação, tu sente falta também, o teu luto também é feito daquela vida que tu perdeu e não vai ter mais, daquela história que tu construiu com a outra pessoa, de quem tu era ao lado de outra pessoa, né? Então, a gente às vezes tem muita dificuldade de nos separarmos de outra pessoa e constituirmos a nossa individualidade de novo. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: será que é possível a gente se apaixonar 2 vezes pela mesma pessoa? Nós estamos falando aqui de amor, de paixão pela mesma pessoa. Claro que é possível. Nós podemos nos apaixonar pela mesma pessoa, por outra pessoa, alguém que a gente conheceu ontem, né? Isso depende da nossa capacidade de nos abrirmos para novos relacionamentos. Só que quando a gente se apaixona a segunda vez pela mesma pessoa, nós corremos o risco de não estar apaixonado pela pessoa, mas sim apaixonado pelas memórias que aquela relação pode nos trazer. Porque afinal de contas, quando eu me apaixonei pela primeira vez, eu tinha uma vida ao lado daquela pessoa, uma vida que era boa, uma vida que era legal, nós éramos uma dupla ou uma família inseparável, que fazia coisas juntas, né? Que tinha um crescimento, um desenvolvimento juntos, né? Aí eu me separei, eu vivi outras histórias, mas eu sinto saudade daquela história. Então, até que ponto eu tento reaver uma história do passado através de um amor novamente pela mesma pessoa? Só que isso não acontece. As coisas que a gente viveu lá atrás, elas ficam no passado. Tudo que a gente vive hoje, a gente precisa construir de novo. Mesmo que seja com a pessoa que nós já construímos algo, que a gente vai construir novamente, né? Que a gente vai estar junto novamente dessa pessoa. Essa pessoa, ela não é mais aquela que era no passado. Nós não somos mais o que éramos no passado. Então a gente precisa construir uma nova história, né? Partir do zero, construir uma nova história. A gente precisa trazer elementos que vá oxigenar essa história e trazer para a atualidade. Então, na semana do Dia dos Namorados, né, que a gente comemora, a Semana do Amor, amar sempre. Amar é uma das coisas mais completas que a gente tem na nossa existência, porque ela trabalha com todos os aspectos emocionais da nossa existência. Ela trabalha com o amor, com o ódio, com a alegria, com a tristeza, com a ansiedade, com a felicidade, né, com a satisfação, com todas as habilidades do nosso emocional. Então, devemos amar sempre, mas a gente precisa ter o cuidado de que o nosso amor seja um amor atual, que seja um amor para crescimento, que não seja uma rememoração de algo do passado que a gente já viveu, mas que não vai voltar de forma alguma, porque somos pessoas diferentes hoje. Até a próxima, pessoal! Muito bom, dia de terapia. Você de casa tem uma pergunta que tem a ver com psicologia, com as emoções, com a saúde mental? Mande pra gente. Sempre às quintas-feiras, a psicóloga Lisiane Homer está com a gente aqui no Telejornal NT Sul e será um prazer também a gente trazer aqui resposta para o seu questionamento, tá bom? Para você participar, para mandar um questionamento para a Lise, para qualquer um dos nossos comentaristas ou para participar ao vivo com a gente aqui no NT Sul, o WhatsApp é o 51 99769 7129. Participe com a gente. Aliás, nós estamos chegando aqui no nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você de casa. Você tem vez e voz por aqui todos os dias, um espaço generoso que a gente reserva para ouvir o seu recado, a sua informação, seu comentário sobre aquilo que vai acontecendo na nossa sociedade e para você contar o que acontece onde você está. Então, corre aí, manda um áudio pra gente,
Fez um vídeo de uma situação inusitada? Tirou uma foto? Compartilha com a nossa comunidade. 51997697129. Eu vou começar aqui com os recadinhos das nossas lives. Nós temos duas, você pode escolher. Aliás, nosso muito obrigado para você que está nos acompanhando no facebook.com/TV Cachoeira, a nossa página no Face, ou por meio do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Lucimere Maria B, que está com a gente, bom dia, com essa chuvinha maravilhosa. Pois é, chovendo bem, pelo menos foi assim de manhã, né, aqui em Cachoeira do Sul. Eduardo Teles de Ávila também está com a gente. A Márcia Azevedo, Valderez, e está frio e perto do fogão a lenha, assistindo o programa no bairro Augusta. Muito obrigado pela participação. É isso, né? Nessa época de maior frio, isso que o inverno nem começou, chegou um pouquinho antes da hora aqui no Rio Grande do Sul, com as temperaturas bem baixas. Então, todo instrumento dessa natureza aí ajuda pra gente vencer o frio, né? Só é preciso tomar cuidado com fogão a lenha, com lareira, com aquecedores, para não ter nenhum tipo de acidente, né? Mas esses instrumentos nos ajudam muito a suportar o frio aqui no Rio Grande do Sul. Tereza Lopes está com a gente também e agradecemos aqui pela companhia. Vamos para a nossa telinha? Vamos ver quem fala com a gente aqui no nosso WhatsApp. O Elisandro está participando aqui. Uma carreta precisou ser puxada por uma patrola na rua Fontoura Xavier, perto do CTG Lanceiros. Foi patrolado e com essa chuva ficou um barral. E aí ele manda essa situação pra gente aí da carreta, né, que atolou, e aí uma patrola tendo que fazer a retirada desse veículo do local. Obrigado, Elisandro, por compartilhar essa situação com a gente. Tomara que essas situações não voltem a ocorrer, né? Tem a ver com a estrutura das vias, questões que precisam ser resolvidas. Evanir Santos está participando. Com essa chuvarada, as ruas do bairro Promorar viram em barro. Não tem como andar. O poder público precisa tomar uma providência, colocar cascalho, diz aqui a Evanir Santos, destacando então bairro Promorar, apelo que a Evanir faz para a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. É verdade, né? Começa a chover, pelo menos teve alguns dias assim com a chuva mais fina, e aí complica de vez, né, a situação dos bairros. Quem mais? O Otávio está participando com a gente aqui. Trevo em frente ao Stock Center é necessário. Rua coberta é um desperdício, diz aqui o Otávio. Obrigado, Otávio, pela participação. Para quem chegou agora, ligou a televisão, se conectou às redes sociais, a gente abriu aqui o telejornal falando sobre esta obra do trevo do Stock Center, na Avenida Marcelo Gama, aqui em Cachoeira do Sul. Havia promessa, houve um projeto que já foi feito para isso, mas a Prefeitura alega que não tem dinheiro para fazer essa obra, que precisa captar o recurso de alguma maneira, e os motoristas, inclusive, terminam fazendo ali o contorno, fazendo o retorno onde não devem, atravessando a Marcelo Gama, que é uma irregularidade. E nós estamos questionando, você de casa acha que essa é uma obra prioritária? Tem inclusive uma enquete aberta lá nos stories do nosso Instagram, @TV Cachoeira. É só você passar por lá e também votar nessa enquete. Ao fim do telejornal a gente traz aqui o resultado. Agora é hora de fazer um rápido intervalo. Na volta você confere a previsão do tempo. Tem risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul. E hoje ainda você vai ver, artista fica tetraplégico e passa a pintar com a boca. Inspirar pessoas, porque as pessoas, quando veem os meus quadros, muitas delas me perguntam: Marcelo, como que você consegue pintar um quadro desse, às vezes com uma riqueza de detalhes? E eu geralmente respondo com uma outra pergunta: como não pintar? E na entrevista do dia a gente fala dos medalhistas da cidade de Carlos Barbosa, alunos de escola pública. O NT Sul volta já. Meio-dia e 24, o NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Quinta-feira, obrigado a você de casa por estar com a gente. Ficamos sempre muito gratos por esta oportunidade de estarmos juntos, de trocarmos por aqui informações. Você pode contar o que acontece aí, mandando também informação para a gente, sugerindo entrevistas, sugerindo reportagens. Vamos dar uma olhada na situação do tempo aqui em Cachoeira do Sul? Me acompanhe nas imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Chovendo nesse momento, né? O céu está assim, encoberto desde cedo, e nesse momento segue a chuva. Não há aí uma chuva assim tão forte, mas segue chovendo continuamente. A noite passada foi de bastante chuva aqui em Cachoeira do Sul. Ao longo do dia estão previstos mais 25 milímetros.
Hoje tem risco de temporais no Rio Grande do Sul. Nós vamos conferir na previsão quais as áreas mais atingidas. Quinta-feira em Cachoeira do Sul fez menos frio ao amanhecer e tem a chuva como destaque. O volume de precipitação estimado para hoje é de ao menos 25 milímetros. Temperatura mínima 12 graus e máxima 15. Sexta-feira ainda pode ter chuva, mas essa condição vai perdendo força e o sol deve aparecer em alguns momentos. Temperatura mínima 13 graus e máxima 17. Sábado o tempo volta a ter o predomínio de sol com névoa ao amanhecer. Temperatura mínima 9 graus, máxima 17. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A ação de um ciclone extratropical causa risco de temporais ao longo do dia em todo o território gaúcho. Teve até alerta do Instituto Nacional de Meteorologia sobre isso. As áreas que devem ser mais atingidas, especialmente pela chuva, são a região central, o norte, a serra, parte da região metropolitana e litoral norte. De acordo com a Climatempo, no noroeste e na fronteira oeste, a chuva ocorre ao longo do dia em forma de pancadas de intensidade moderada a forte. Na campanha e no sul, a precipitação deve ser mais isolada. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 17 graus. Também 17 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 13 graus. Na região central, em Santa Maria, 15. Em Torres, no litoral norte, 17 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 19 graus. A BR-290 esteve bloqueada por horas em ambos os sentidos nesta quarta-feira. O motivo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi o tombamento de um caminhão carregado de dinamite. O isolamento do espaço foi em uma área de 2 quilômetros. A interrupção do trânsito ocorreu durante a tarde e seguiu até às 10h30 da noite. O motorista envolvido no acidente passa bem. Os agentes da PRF aguardaram a chegada do BOP para avaliar se era possível fazer a remoção dos explosivos com segurança ou explodir no local. O transbordo foi realizado durante a noite e não foi necessário detonar a quantia de dinamite. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, terminam amanhã. Interessados em participar podem fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até 21 de junho. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O resultado vai ser divulgado dia 16 de janeiro de 2024. E você de casa, o que tem para nos contar, para compartilhar com a comunidade de Cachoeira do Sul e com o Brasil? Afinal, estamos ao vivo aqui do município, sede da nossa geradora, para diferentes cidades brasileiras. E claro, a sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui, especialmente por meio do nosso WhatsApp 51997697129. Mande aí uma foto, conte uma boa notícia ou a sua reivindicação sobre um assunto e a gente traz tudo isso aqui para nossa telinha, tá bom? Vamos começar aqui pelas nossas lives, as participações. Vamos dar uma passadinha mais uma vez na nossa página do facebook.com/TV Cachoeira. Tá participando com a gente aqui o Marcos está lá em Porto Alegre, dizendo que na capital também segue com muita chuva, né? O Rio Grande do Sul está com essa característica esta semana, que vai aí pelo menos até sexta-feira, depois no sábado o sol começa a dar as caras novamente. Obrigado, Marcos, pela companhia com a gente, ótimo dia para ti e para tua família, viu? Tá com a gente aqui também o Gelson, a Eliane Cruz, a Sandra Ferreira e o Everson e o Edson. Obrigado a vocês pelos recadinhos aqui. Vem comigo para a telinha, mensagens no nosso WhatsApp. Edson de Bortoli, de Cachoeira do Sul. Maior bairro de Cachoeira, bairro Noêmia, não tem um pediatra. Que vergonha, diz aqui o Edson. Necessário, né? Essa é uma reivindicação, inclusive, da população sobre a necessidade de pediatras para que a população, as crianças, possam receber esse atendimento tão importante. Quem mais? O Everton está participando aqui. Cada vez pior a saúde em Cachoeira. No posto de saúde do Alto do Amorim,
não fazem mais vacinas. Quem mora no bairro precisa ir ao posto do bairro Carvalho para se vacinar. Um absurdo, diz aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela participação, destacando este incômodo que é ter que sair do bairro, procurar uma outra localidade, um outro posto de saúde, porque o posto que deveria atender a localidade não tem a vacina disponível. Quem mais? Ari Santos Filho está com a gente. Estou na sintonia do programa. Parabéns pelo belo trabalho jornalístico que realizam diariamente. Grande Ari, obrigado, querido, pela participação com a gente. Uma ótima semana, boa quinta-feira para ti, viu? Quem mais? Luiz Machado está com a gente aqui. Baita fria e subsídio do governo com relação ao preço dos carros. Obrigado, Luiz, pela participação. Agora há pouquinho a gente trouxe aqui a relação dos veículos e os descontos que estão sendo oferecidos pelas concessionárias. Daqui a pouquinho tem mais participações. Você pode continuar mandando também o seu recadinho pra gente, seja nas nossas lives ou no nosso WhatsApp. E olha só, uma pergunta para você de casa. Você tem medo de cobras ou de outros bichos, por exemplo, jacarés? A maioria das pessoas vai dizer que sim, claro. Mas você sabia que o contato controlado com esses animais pode ser terapêutico? Alerta, não faça isso em casa. Répteis como cobras e jacarés fazem parte de um tratamento para pacientes com autismo ou transtornos do tipo ou com ansiedade. O processo é acompanhado pela especialista em terapia com animais e fonoaudióloga Andréa Ribeiro e pela bióloga Beatriz Araújo em São Paulo, onde a terapia acontece há uma década. Tá frio, né, Davi? Ela agora vai querer se esquentar em você. Uma jiboia se enrola no pescoço de Davi, que a manipula com delicadeza. A cena é acompanhada de perto pela especialista em terapia com animais e fonoaudióloga Andréa Ribeiro, e pela bióloga Beatriz Araújo. A cena acontece em um centro terapêutico de São Paulo, onde pacientes com transtornos do tipo, ou com ansiedade, por exemplo, têm um contato incomum com répteis que os ajuda a relaxar e a melhorar algumas habilidades como a comunicação. Fátima, a mãe do rapaz de 15 anos com autismo, lista as melhorias percebidas com o tratamento. Grandes avanços, superações e cada dia que passa, né, ele tem avançado mais e superado, né, a deficiência, né, porque ele é autista. A terapia original se desenvolve há uma década nesse centro paulista, onde já foram atendidas cerca de 160 pessoas. Acontece em um espaço aberto, ao lado de um curral, onde outras pessoas fazem sessões com cavalos. A gente já nasce com medo de réptil. As pessoas têm medo de cobra, têm medo de jacaré. Então, o fato da criança, dela tocar e manusear, o que a gente fala, tocar o intocável, ela tem uma melhora muito grande da sua autoestima, da sua autoimagem, da sua autoconfiança. Então, a gente vê benefícios em vários aspectos. No aspecto da linguagem, no aspecto cognitivo, no aspecto emocional. Paulo, de 34 anos, é um caso diferente. Ele ficou impossibilitado de se comunicar e caminhar após sofrer um traumatismo crânioencefálico grave em um acidente. Aqui eu tenho não só o estímulo dela estar promovendo a massagem, como o estímulo sensorial por ela ser de sangue frio. Sempre que eu percebo que ele pode começar a ficar estressado, eu já falo para a Andréa que precisamos trocar, porque em momento nenhum a gente quer invadir o espaço, o bem-estar daquele animal, né? O jacaré é o predileto de Gabriel, de 10 anos. A curiosidade do menino é usada para focar a sua atenção e exercitar a comunicação. É comprovado pela medicina que os primeiros 10 contatos, os primeiros 10 minutos que a gente já tem um contato com o animal, a gente tem liberação de neurotransmissores, que é serotonina, beta-endorfina, que são neurotransmissores que dão a sensação de prazer e bem-estar. Então ele se sente bem, ele tem vontade de aprender. Depois de descrever as escamas duras e a barriga mole, aproveitando as diferentes texturas da pele do animal, para destacar os opostos, os dois cantam uma música sobre o jacaré, um teste para a memória auditiva de Gabriel. Em 4 anos de terapia, o acompanhamento contribuiu para melhorar a compreensão, a comunicação e as habilidades motoras do menino. Segundo a mãe, o momento é especial para a criança, que chega feliz
e sai de bom humor do tratamento. Interessante, né? E você de casa, enfrentaria uma terapia dessa natureza? Eu confesso que não. Acho que se tivesse um remedinho, eu ia preferir o remedinho. Mas aí estão os resultados, né? Como a gente viu na reportagem. Muito interessante. E olha, agora você vai conhecer a história de um artista que pinta com a boca após ficar tetraplégico aos 21 anos. O que era para ser um simples mergulho acabou transformando a vida do Marcelo Cunha. Esse é o Marcelo Cunha. Ele é pintor, escritor e palestrante. Quando ouvi falar de sua história, logo quis conhecer de perto suas obras e principalmente sua trajetória. Marcelo sofreu um acidente traumático em 1991, quando ele tinha apenas 21 anos de idade. Na época eu tinha muitos sonhos de vida e um deles já tinha se realizado, que foi trabalhar como desenhista do Hospital Silvestre. E aí numa sexta-feira eu fui para um acampamento de jovens e a gente começou a se divertir. E uma das diversões foi mergulhar. E aí mergulhei nessa cachoeira, bati de cabeça no fundo desse rio, perdi todo o movimento do pescoço para baixo, foi algo muito traumático. Mas foi a pintura com a boca que transformou a vida de Marcelo. Isso porque o sonho de ser desenhista tinha sido interrompido desde o dia do acidente. Durante 3 anos foi o período de maior sofrimento na minha vida, porque eu sempre fui muito ativo, eu nunca parei. E de repente me ver com possibilidades, a única possibilidade de vida era ver televisão e nada mais. O que para mim era uma tortura. Eu estava assistindo o telejornal e aí vi um deficiente físico pintando com a boca. E como eu tinha uma formação em desenho artístico publicitário, aquilo facilitou bastante, porque no mesmo dia da reportagem eu comecei a pintar, não pintar, mas desenhar com a boca. Foi o meu início. Isso aconteceu em 1994. E no mesmo ano eu comecei a pintar quadros e desde então nunca mais parei, pintando intensamente. E aquilo foi maravilhoso, porque a partir de então eu comecei a enxergar de maneira real a possibilidade de um dia viver da arte, né? Então era um desafio muito grande, porque a gente percebia continuamente que a viabilidade de viver da arte era algo muito difícil, mas eu sabia que uma hora ia acontecer. Marcelo me conta que o apoio da família foi imprescindível, que sem esse suporte não seria possível conquistar o seu sonho. Ele lembra de cada detalhe, cada dificuldade, mas diz que todo o esforço valeu a pena. E durante 10 anos eu pintei intensamente e vendia bastante quadros, graças a Deus. Mas as coisas mudaram quando eu comecei a fazer parte, em 2004, da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, né? Porque até então as minhas vendas aconteciam de maneiras bacanas até, contudo num preço muito abaixo do que eu sabia que merecia, que quanto artista eu sabia do meu valor. Mas quando eu comecei a fazer parte dessa associação internacional, a minha vida mudou, né? Ingressar como bolsista dela me fez entender que uma hora eu conseguiria viver da arte. O que aconteceu em 2011, quando eu fui promovido a membro associado, né? Já tendo uma vida estabelecida, porque eu já tinha o meu casamento acontecido, o que só aconteceu porque passei a fazer parte dessa cooperativa internacional. E eu já tinha alguns sonhos já sendo encaminhados. Então eu percebo Deus cuidando, sabe, da minha vida de maneira muito especial, me permitindo realizar alguns sonhos muito importantes. A graduação em Publicidade e Propaganda é um desses sonhos que foram realizados. Era um sonho de longa data e foi realizado em 2021. Outra realização que Marcelo afirma ter é a de ajudar pessoas através de sua história. Inspirar pessoas, porque as pessoas, quando veem os meus quadros, muitas delas me perguntam: Marcelo, como que você consegue pintar um quadro desse, às vezes com uma riqueza de detalhe? E eu geralmente respondo com uma outra pergunta: como não pintar? Né? Porque eu sinto Deus cuidando de mim todo o tempo, em cada momento. Todas as pessoas que fazem parte dessa minha caminhada, de tantas outras que virão, para mim é uma evidência clara do quanto Deus tem cuidado para que eu continue nessa minha trajetória, inspirando pessoas a acreditarem nos seus sonhos.
porque essa é a síntese da minha vida. Como não acreditar? E como não se inspirar? Uma coisa eu aprendi com a história de Marcelo: acreditar nos meus sonhos, independente das adversidades. Todos nós temos dons e talentos especiais. E muitas vezes nós não acreditamos. E o que eu sempre busco compartilhar com as pessoas, quer seja numa palestra, nos meus livros, ou numa exposição dessa que acontece agora, é que elas passem a acreditar nos seus sonhos. Invistam na realização de cada um deles, porque sonhar é muito fácil. Eu costumo frisar isso nas minhas palestras. A concretização é que é o grande desafio. Isso investe tempo, dedicação e disciplina, algo que Deus pode dar a cada um de nós. Então eu entendo que todos nós, enquanto vida tivermos, precisamos acreditar com todas as nossas forças que os nossos sonhos podem ser realizados. E a cada concretização deles, nós encontramos o sentido real para a vida. E isso, para mim, é o cuidado de Deus. E quando Ele faz isso com a gente, Ele quer que nós inspiremos pessoas em todas as possibilidades que surgirem. Conhecer o autor do livro Renascido da Dor mudou algumas perspectivas pessoais. Levarei para sempre comigo uma frase que me disse em off enquanto conversávamos: eu aprendi a valorizar as adversidades. Uma incrível história de superação, né, que certamente nos inspira a continuarmos, como disse ali o Marcelo. Sonhar é fácil, a gente pode sonhar a qualquer momento. O difícil é concretizar esses sonhos. Aí a gente precisa de abnegação, muita persistência para ir adiante e não desistir diante dos obstáculos, né, das dificuldades que a vida muitas vezes nos impõe. Gente, olha só essa história. 6 estudantes da rede municipal de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, conquistaram medalhas em competições nacionais de Olimpíadas do Conhecimento. O mérito faz parte de um esforço interno de alunos, professores e Secretaria da Educação. Os detalhes dessa dedicação reconhecida em todo o país a gente traz agora. Daniel, sempre é importante a gente abrir espaço aqui no NT Sul para falar sobre educação e principalmente movimentos que dão certo aqui no nosso estado. Eu trago agora um exemplo que vem lá da Serra, do município de Carlos Barbosa, porque lá cerca de 6 estudantes da rede municipal de ensino conseguiram uma classificação, subiram o nível naquela tradicional Olimpíada de Matemática, também tem Olimpíada Nacional de Ciência e também Olimpíada de Eficiência Energética. Tudo isso em escolas públicas de Carlos Barbosa. Isso nos chamou a atenção. Para isso, eu vou conversar com a secretária de Carlos Barbosa, Eliane Lanzarini. Secretária, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre esse mérito de vocês como Secretaria da Educação e, propriamente, claro, mérito dos alunos de conseguir essa classificação a uma segunda fase dessas Olimpíadas estudantis muito tradicionais aqui em nosso país e esses alunos conseguindo essa classificação. Resume um pouco como foi essa conquista deles e esse próximo passo dentro dessas Olimpíadas. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema que nos entusiasma muito, que é a educação, especialmente quando a gente tem, como tu bem disseste, né, motivos para comemorar, para celebrar, né, que é a chegada em altos níveis, né, de certificação, de premiação, né, como são essas Olimpíadas. Sabes que em Carlos Barbosa a educação sempre foi uma prioridade, tem um investimento considerável e índices, né, de educação, de aproveitamento, né, nos scores, enfim, de avaliação, sempre muito bons. Então, a gente diz aqui que a régua é muito alta sempre, né? A gente tem bons indicadores. Então, perseguir isso, sem dúvida, é uma preocupação da Secretaria de Educação e a administração como um todo tem esse compromisso, digamos. Quando a gente encontra alunos como esses que premiaram, né, a gente vê que tem talento, sim, essa condição inerente desses alunos, mas importante todos os esforços que a escola mesmo faz de criar oportunidade. E essa participação nas Olimpíadas, desses eventos, é um pouco isso, né? Incentivado pela escola, pelas ações da Secretaria de Educação,
por sugestão dos professores, das disciplinas, né, que se envolvem muito nisso, porque percebem que tem chão aí, né, que tem um terreno fértil, que é o talento desses alunos, essa aptidão, né, para matemática, por exemplo, mas para outras, para ciências também, né. A Mostra Científica em Carlos Barbosa é um evento já muito consolidado, já tem a 5ª edição para esse ano, então tem toda uma pegada científica, a gente incentiva muito para que os alunos pesquisem, sejam curiosos, façam perguntas, através do método científico vão construindo hipóteses, né, e de alguma forma acabam apresentando muito bem as suas escolas. Então, acho que são iniciativas como essas, né, que garantem que a gente tenha esse tipo de premiação, assim, o que nos orgulha muito. Secretária, perfeito. Existe um movimento dentro de Carlos Barbosa, você mesmo falou que o município ele tem uma atenção redobrada para o viés da educação, mas existe um movimento dentro da rede municipal para viabilizar uma condição melhor desse aluno buscar o interesse por uma certa prática, por uma certa cadeira e conseguir desenvolver e ter bons resultados nessas Olimpíadas. No meu tempo de escola, isso há mais de 10 anos atrás, eu me lembro que essa Olimpíada de Matemática era bastante complicada. Não era qualquer aluno que conseguia desvendar os mistérios das questões, resolver aqueles cálculos. Existe uma prática específica dentro da Prefeitura de Carlos Barbosa para conseguir motivar esses alunos? Então, educação é um processo mesmo, né? É um projeto, enfim, tem toda uma continuidade. Então, com certeza, eu ressaltaria aqui uma decisão importante que foi do passado, a escolha através do sistema Aprende Brasil, né? Que foi uma decisão, já que tem 10 anos, né, dessa caminhada, que tem toda uma base didática, pedagógica, de metodologia, que dá conta da padronização curricular, né, e que, de certa forma, organiza todos esses conhecimentos, todas essas competências, né, nas habilidades necessárias, de acordo com o BNCC, com a base curricular, enfim, mas principalmente dando uma sequência lógica e contextualizada a esses conhecimentos, né. Então, de certa forma, isso foi dando uma base e condições para que esse aluno possa aprender, né? Então, essa que é a metodologia, se ensina, se retoma esse conteúdo e depois se amplia, né? Então, sempre contextualizado. Isso garantiu, e a gente entende que isso realmente foi um divisor de águas, né? Um marco importante para garantir que aquele aluno, que também, por sua vez, troque de escola, dentro da rede municipal, enfim, ou até que vá para uma rede privada, tenha garantido aqueles conhecimentos básicos numa sequência lógica, que ele não tenha perda, né? Porque isso tudo é sempre retomado de forma sistemática e muito integrada. Então, esse aluno, onde quer que ele esteja, ele vai ver aqueles conteúdos do primeiro semestre, depois do segundo semestre, onde quer que ele esteja. Isso cria também uma rede muito, né, de apoio muito importante em todas as escolas, né? De forma que possam trocar, garantir que esses mesmos esforços, né, aconteçam de todas as escolas. Tanto é que a premiação, e isso que a gente encontra, não é de uma escola especificamente, né? São de várias também. Então, a gente percebe que é realmente isso, né? Esse esteio que dá condições para que as crianças possam ir aprendendo, retomando e ampliando os seus conhecimentos. Um outro questionamento, de uma certa forma, essas escolas, elas são posicionadas em bairros mais humildes de Carlos Barbosa ou é mais na região central do município? O questionamento é justamente para esses alunos que talvez tenham uma condição financeira um pouco mais baixa, deles conseguirem ter esses acessos e incentivar a educação. É uma curiosidade minha, essas escolas aonde ficam posicionadas dentro do município? Então, que boa pergunta, né? Que tu me dás a oportunidade realmente de falar de um outro aspecto importante que o Aprende Brasil garante, que é exatamente com esse modelo, com esse sistema, é garantir equidade, né? Porque a gente entende que este aluno precisa ter as mesmas condições, né? Que alguém que estuda numa escola particular ou em qualquer outra escola. Então, é desse princípio, né? De que ele tenha as condições e que essas sejam iguais, né? Para que depois ele possa acessar outras tantas oportunidades, né, que a vida pode lhe oferecer.
Então, respondendo à tua pergunta, especificamente deste aluno, ele fez a prova no ano passado e que conseguiu a medalha de ouro, que foi que nós fomos buscar na semana passada em Florianópolis, inclusive, participando dessa cerimônia. Ele é aluno de uma escola de tempo integral, de um bairro da cidade, acolhe crianças de todas as classes sociais, se a gente pode estar falando nesse sentido, então ela é muito diversificada pela localização, mas como curiosidade é uma escola de tempo integral. Nós temos 2 em Carlos Barbosa, existe uma outra escola de tempo integral no interior do município, também que tem outra característica, enfim, mais agrícola, porque realmente é num cenário lindíssimo aqui no interior de Carlos Barbosa, geograficamente, mas tem crianças que ainda os seus familiares trabalham na zona rural, enfim, os seus familiares trabalham na agricultura, enfim, mas, como te disse, são escolas das mais variadas, assim. Ok, secretária, obrigado pelo seu relato, sucesso à frente da Secretaria de Educação de Carlos Barbosa, parabéns pela conquista desses 6 alunos, estudantes da rede municipal, e que a educação como um todo, não só em Carlos Barbosa, se desenvolva para atender essa nova geração. Muito obrigada, muito obrigada. Se tu me permite, posso estar dando alguns outros exemplos, enfim, claro, também de ações importantes, que vale considerar. Um olhar muito atento depois da pandemia também, com as questões emocionais, né? E essa realmente foi e tem sido uma preocupação da Secretaria de Educação nesse momento em que a gente precisa olhar para esses aspectos também, né? De saúde mental, da emoção das crianças. E a gente tem todo um trabalho, então, com sala de recursos para atendimento das crianças com uma dificuldade especial, professor alfabetizador também, para a gente poder dar conta das questões realmente de alfabetização, né? Então, profissionais capacitados, né, para trabalhar a questão básica de alfabetização, para que essas crianças não cheguem mais adiante com essas dificuldades, e a gente está falando de conseguir adquirir condições básicas de matemática, português, enfim, que são as competências essenciais, né, e que dão base à aquisição das outras tantas competências, né. Temos também, que é da atual administração, psicólogas e fonoaudiólogas nas escolas para atendimento também de dificuldades das crianças que têm esse tipo de atenção. Todas as nossas salas de aulas estão munidas com notebooks, televisão, então uma infraestrutura física também, sim, que ajuda muito e dá conta para que a gente consiga fazer um excelente trabalho. Além dos professores com alta qualificação e sempre o investimento em formações durante o ano, né, para dar conta desse desafio que é a educação e que a gente acredita e faz também com muita competência, mas com muito amor. Obrigado, secretária. E é importante esse relato, Daniel, falando sobre a educação como um todo. A gente pega o exemplo de Carlos Barbosa e coloca esses estudantes num cenário muito propício dentro dessas promoções, essas Olimpíadas promovidas na rede municipal e ainda mais escola pública, tendo destaque, a gente pegando esse exemplo muito bacana de Carlos Barbosa. É aquela velha frase, né? A educação é a base de tudo, e a gente traz esse exemplo aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eu volto com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E a gente gosta demais de trazer estes bons exemplos da educação pública. Educação que, por vezes, é estigmatizada, né? Pelas escolas que têm algum tipo de carência na infraestrutura, carências, eventualmente, de professores, né? De falta de profissionais. Então, a gente gosta de trazer bons exemplos e quando ela recebe o cuidado, a atenção que merece, os resultados acontecem, como esses alunos que foram premiados, receberam medalhas e que é um super incentivo que vai ficar certamente para a vida. E você que nos acompanha, tem uma boa história de uma escola, uma iniciativa legal, um bom projeto? Você que é professor que nos acompanha, tem uma iniciativa, quem sabe em sala de aula, quer compartilhar com a gente? Mande aqui no nosso WhatsApp, que com todo carinho vamos acompanhar. Quem sabe esse projeto não vire reportagem, a gente traz para cá justamente para fomentar, para a gente falar sobre educação pública e de qualidade. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Gostamos de ter você de casa fazendo parte aqui do nosso jornalismo. Vou começar esse bloco de interatividade
com uma mensagem aqui do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Está com a gente aqui o Guilherme. O Guilherme está comentando essa reportagem que a gente trouxe com a informação que foi repassada pelas concessionárias, pelas fabricantes de veículos ao governo federal com a faixa de descontos, né, em que cada veículo agora oficialmente se enquadra. E ele está dizendo aqui o seguinte: na minha opinião, o governo não poderia baixar preço de veículos, teria que baixar a alimentação, diz aqui o Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Destacando que esse projeto tem aí um recurso de R$1,5 bilhão, né, em incentivo para a venda de veículos novos, até R$120 mil. A hora que esse incentivo acabar, em tese, os veículos devem voltar ao seu preço anterior, né? Mas isso é uma questão que a gente vai acompanhar, ver como que ficará esse mercado e os impactos também que essa iniciativa vai causar no mercado de seminovos, por exemplo, de veículos usados. Vamos agora para a nossa tela, participações dos nossos telespectadores. A Marlene participando por aqui. Com esse tratamento eu estaria correndo, fiquei com medo só de olhar, preferia remédios, diz aqui a Marlene. A Marlene está falando sobre aquela terapia alternativa, né, que a gente mostrou aqui, que acontece lá em São Paulo, inclusive com répteis, com cobras, com jacarés. E aí pessoas com autismo fazem essa terapia, pessoas com transtorno, por exemplo, de ansiedade. E a gente viu ali resultados bem promissores, bem interessantes, conforme a reportagem que nós exibimos. Mas haja coragem, né, para enfrentar aí essa terapia. Eu tô aqui com a nossa telespectadora, que disse que ela sairia correndo, pois eu correria também, né? Olha aqui, ó, tem uma pessoa que faz aqui uma pergunta para Lisiane Omerich. Hoje nós tivemos aqui o dia de terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. A gente sempre incentiva o telespectador, a telespectadora a fazer a sua pergunta, a enviar uma sugestão aos nossos comentaristas. Uma pessoa pediu para não ser identificada e questiona o seguinte: quero perguntar para a psicóloga. Sou viúva há 25 anos, já tive mais de 8 relacionamentos e não consigo me acertar com ninguém. O que devo fazer? Pergunta que fica aqui para a Lisiane responder para a gente no Dia de Terapia, sempre às quintas-feiras aqui no Telejornal. Muito obrigado ao nosso telespectador que fez este questionamento. Vamos buscar resposta, tá bom? Quem mais? Marcos Antônio está participando com a gente aqui, ele é de Cachoeira do Sul. Não vejo que uma rua coberta seja uma obra de utilidade pública. Não são todos os cachoeirenses que vão fazer uso desta rua. Rotatória no mercado, assim como paradas de ônibus cobertas para atender os usuários de transporte coletivo, são prioridades. Obrigado, Marcos, pela participação com a gente. Realmente a rua coberta aqui de Cachoeira do Sul, desde o anúncio, vem realmente dividindo muito as opiniões. Obra que está em andamento, né? E a gente falou hoje aqui também sobre essa rotatória, sobre esse trevo de acesso ao Stock Center na Avenida Marcelo Gama, que a Prefeitura diz que não tem recurso para executar, para tocar essa obra, e os nossos telespectadores estão dizendo que, na opinião deles, seria prioridade. Inclusive está aqui o desfecho, né? O resultado da enquete lá do nosso Instagram, o @TV Cachoeira, e o trevo do Stock Center. Aí questionamos: você acha importante esta obra? 85% das pessoas que responderam a esta enquete disseram que sim, e 15% dizendo que não acham que deveria ser uma prioridade o trevo de acesso ao Stock Center na Zona Norte de Cachoeira do Sul. Muito obrigado a você que deu também a sua contribuição lá no nosso Instagram. Se você não está inscrito ainda, não nos segue, @TV Cachoeira, é só seguir. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta quinta e amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações e também para rever as nossas reportagens. Uma excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!